George Soros. Como ficou rico, onde ele investe e qual a sua carteira de investimento. Descubra e saiba como investir na bolsa de valores de uma forma como os investidores de sucesso fazem. Qual a carteira recomendada? Faça um diagnóstico online e receba uma carteira gratuita agora mesmo e acesse o link na descrição. Uma das formas para ganhar dinheiro com os investimentos, é modelar a mentalidade dos grandes investidores de sucesso da bolsa e replicar os seus acertos. A maioria deles se tornaram bilionários mesmo começando a investir na bolsa de valores com quase nada, com pouco dinheiro. Se você deseja alcançar a independência financeira, a melhor forma é saber como investir na bolsa de valores com sucesso. Abre aspas. Em investimentos, o que é confortável raramente é rentável. Ponto, fecha aspas. Robert Sharma, CEO da Research Affairs. Ponto. Então, se você está pronto para saber quem é George Soros, conhece suas estratégias de investimento, leia até o final e descubra agora como investir melhor o seu dinheiro. Quem é George Soros? George Soros? Realmente, George Soros é um dos renomados investidores e filantropos do mundo. Em 2017, ocupava o 29ª posição da lista das pessoas mais ricas do mundo da revista Forbes. No ano seguinte, transferiu 80% da sua fortuna, cerca de 18 bilhões, para sua organização social, a Open Society Foundation, que é fundada em 1993. F-Society. Com isso, caiu 150 posições no ranking da Forbes em 2018, aparecendo como realmente uma pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido estimado em 8 bilhões apenas. Então, Soros nasceu em 12 de agosto de 1930, na cidade de Budapeste, capital da Hungria, em meio à ocupação nazista. De origem judaica, Soros e sua família tiveram que adotar uma identidade falsa para se proteger, tendo seu nome alterado por George Soros. Aos 17 anos, se mudou à Inglaterra e se formou London School of Economics, ao mesmo tempo que fazia bicos como carregador de malas e garçom. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro realmente? Receba de segunda a sexta as principais notícias, análises, é grátis. Digite apenas o seu e-mail. Ao clicar no botão, você autoriza o The Carver Advisor a utilizar os dados fornecidos para encaminhar o conteúdo informativo e publicitário. Esse site é protegido por encryption pela Google e a privacidade e a polícia também. A Policy Standard Times realmente é policiado, é investigado. Em 1956, George Soros imigrou para os Estados Unidos e começou a trabalhar nos bancos comerciais e empresas de Nova York, antes de fundar seu próprio fundo de investimentos. Então, em 1969, iniciou-se o seu pronto Fund Edge ao Double Eagle, que depois trocaria de nome para Fundo Quantum. Como gestor de fundos, ficou conhecido pelos investimentos agressivos e seu alto retorno financeiro. Em 2008 e 2011, a Quantum Fund, após distribuir parte de seus ganhos aos investidores, migrou o modelo da Family Office ao passar a ser a gestão patrimonial pessoal de Soros. Atualmente utiliza sua independência financeira para financiar várias iniciativas de defesa dos direitos humanos ao redor do mundo. No complemento, George Soros, nascimento 12 de agosto de 1930. Nacionalidade húngaro. Fortuna estimada 8 bilhões. Ocupação filantropo. Investir e você realmente vai pôr essa palavra em pauta. Investir é o fundador da Quantum Group Funds. Conteúdo patrocinado.
Foi por conta desses outros tipos de investimentos semelhantes que Soros consolidou sua imagem de principal investidor em moeda no mundo. Onde George Soros investe? George Soros investe em empresas de diferentes áreas de atuação e possui uma carteira de investimentos diversificada. Dentre as companhias que fazem parte da carreira do mega investidor húngaro-americano estão Amazon, Delta Airlines, Kraft Heinz, Tesla, PayPal, The Walt Disney Company. Em 2019, Soros Fund Management, firma de investimentos do bilionário George Soros, dobrou sua participação no capital da Oi Iberia4, que é a maior empresa de telecomunicações do Brasil. Durante a situação crítica da empresa, a queda das ações da companhia Soros aumentou em 123,36%. Sua participação em recebidos são ações de depósitos. A Soros detém 7,8 milhões de papéis da Teller, quantia que equivale apenas a 7% das ações que compõem o capital social da Oi. Como milionários investem? Um conteúdo gratuito, um livro digital, onde investir 1 milhão. Estratégia de investimentos de Soros. A estratégia de investimentos de George Soros é baseada em 2 valores admirados, mais difíceis de serem administrados: ousadia e estratégia, coisa que o Neymar não tem. Por isso ele é um dos maiores investidores de sucesso de todos os tempos, fica aí a dica. Por assumir riscos de ser agressivo na gestão dos investimentos, Soros é considerado por alguns como um especulador e não um investidor. Algumas pessoas de suas práticas também têm, como a venda, descoberto, colocam esse lado em evidência. Porém, não é bem assim. Soros é estratégico, capaz de identificar oportunidades de investimento e tomar atitudes de forma proposital e bem planejada, mesmo que contra a maré. A identificar um ativo de interesse, investe mantendo a posição até a rentabilidade almejada surgir. Se o investimento não der certo, desfaz a operação a fim de proteger seu capital. Tendo como base seus estudos de filosofia, Soros adaptou a teoria geral da reflexividade de Karl Popper para o mercado de capitais. Assim, ele afirma ter uma nova visão sobre o mercado de ações. Veja algumas estratégias de investimentos que podemos aprender com George Soros. Pausadamente. Diversifique seus investimentos. Uma das principais lições de Soros é a diversificação dos investimentos. Mesmo tendo um perfil agressivo e ousado, George Soros mantém uma carteira de investimentos diversificada e evita apostar únicas e concentradas em um único negócio. Controle suas emoções. Para Soros deve-se manter uma postura calculista e fria em relação aos investimentos. A rotina deve escolher as melhores estratégias de investimentos e os melhores ativos. Deve ser encarada com seriedade. Na opinião do mega investidor, investir em ações é a tarefa árdua e não divertida. Se isso tão desperta grandes emoções ou diversão, é sinal de que algo está errado e você tem grande chance de perder dinheiro. Tenha uma filosofia de investimentos. Na hora de investir, George Soros sugere que cada investidor desenvolva seu próprio método de investimento. Seguindo ele, a filosofia de investimentos deve estar alinhada à personalidade, conhecimentos, aptidões e objetivos de cada investidor. E justamente por isso que uma estratégia que funcione de verdade muito bem para um investidor não necessariamente funciona para outro.
Eventos de alta probabilidade. O método George Soros de investir também se concentra na sua capacidade de focar no processo de especular no longo prazo e antecipar tendências. Ou seja, ele aposta em eventos de alta probabilidade, mas focando sempre na preservação de capital. Livros de George Soros. Durante sua trajetória, George Soros escreveu alguns livros que revelam sua visão de mercado e defendem uma sociedade aberta, inspirada nos conceitos de filósofo Karl Popper. Embora em todas as publicações indisponíveis em português, listamos os livros de George Soros para entender o mercado. George Soros, Stand on Her Own Curve, publicado em 1995, o livro está disponível apenas em inglês e aborda os investimentos e demais influências na vida de George Soros, como filantropia, política internacional e filosofia. A Alquimia das Finanças. Nesse livro de 1996, Soros compartilha suas práticas no mercado financeiro e suas visões da ordem mundial. Além de revelar os caminhos que tornaram o fundo Quantum um dos maiores fundos de hedge do mundo, também descreve a teoria da reflexividade, as suas estratégias de investimento. Outros livros escritos por George Soros. A Crise do Capitalismo Global, Open Society, Reforming Global Capitalism, George Soros and Globalization, A Bolha da Supremacia Americana, O Novo Paradigma para os Mercados Financeiros, A Crise Financeira de 2008 e seu significado, As palestras de George Soros, O bilionário também inspirou outros escritores a publicarem livros sobre sua vida e seus investimentos. Os principais são Soros, A Vida de um Bilionário Messiânico, escrito por Michael T. Kaufman. Esta é a primeira biografia de George Soros escrita com sua cooperação. No livro são descritos momentos de sua trajetória e de sua vida. Soros, o investidor mais influente do mundo. O livro escrito por Robert Slater numa expectativa de perspicácia financeira e do altruísmo de Soros. O livro foi baseado em dezenas de contatos com as pessoas mais próximas do mega investidor. Investimento: Os segredos de George Soros e Warren Buffett. O livro de Mike Tyler conta sobre as carreiras de dois grandes investidores, Warren Buffett e George Soros. Embora pareçam como água em vinho, Buffett e Soros, que é o Buffett, começaram do nada e juntaram fortunas bilionárias exclusivamente por meio de investimentos e são adeptos dos mesmos hábitos estratégicos, o que virou uma gíria dos bilionários. Ao comparar os dois investidores, o leitor pode compreender melhor a cada estratégia de investimento e melhorar o seu próprio desempenho. Frases de George Soros: Sou rico porque sei quando estou errado. Sobrevivi por reconhecer meus erros. George Soros reconhece que pode falhar e corrige os erros no momento em que eles se tornam evidentes. Para ele, essa característica é fundamental para todo investidor que deseja ter sucesso no mercado financeiro. Não há nada errado em correr riscos desde que não se arrisque tudo. Um investidor húngaro possui uma tolerância ao risco maior e a utiliza como estratégia de investimentos, mas mesmo assim Soros não investe em tudo em um único ativo. Para ele, diversificar é fundamental para proteger o capital. Como os milionários investem? Conclusão: no mundo dos investimentos existem inúmeras estratégias e formas de atuar. Há também verdadeiras inspirações e referências. George Soros é uma delas. Por seu potencial de antecipar as tendências de seus movimentos ousados e ao mesmo tempo estratégicos, fizeram com que se consagrasse como um dos maiores investidores do mundo.
Seu grande feito alcançado graças às especulações de desvalorização da libra esterlina fez com que faturasse mais de 1 bilhão em um único dia. Mas como nem só se ganho foi marcado a trajetória do investidor, em 1994 Soros perdeu mais de 400 milhões ao apostar na queda do iene japonês. Apesar disso, George Soros não se abalou e continuou reajustando suas estratégias e confiando no seu potencial. Essa sua postura agressiva e ousada que fez George Soros um dos homens mais influentes do mundo. Acompanhando a análise de gráficos, o robô ele faz as suas operações automaticamente, só que ele exige um pouco da sua concentração. Você vai ter que fazer tipo uma planilha, você vai ter que ter uma banca, uma gestão base, você vai ter que ter o controle dela. Como eu sou um investidor de alto risco, eu não tenho banca e nem gestão. Eu entro na bolsa e eu saio. Eu vejo qual que é o horário adequado, eu faço uma definição de horários, faço uma planilha no dia que eu vou operar e eu consigo fazer grandes lucros assim. Só que essa é uma margem de investimento com risco, que é, no caso, as operações de Soros. Só que ele analisa quais são as operações. Geralmente eu opero na Suíça ou então no euro. Só que geralmente, como a estabilidade do euro e do dólar sempre fica entre 4 e 5, ele gera uma estabilidade muito, vamos dizer que indecisa no mercado. Quando as ações da Suíça abrem, geralmente fica 100%, uma vez na semana, quando as pessoas não estão operando, finais de semana, meio-dia. Então você vai ter que ter também uma noção base de operar na bolsa. Você também não vai colocar seu dinheiro e perder ele à toa. Você tem que estudar o mercado. Não adianta você querer entrar com 5, 10 mil reais e perder o dinheiro e depois você vir me culpar. Você tem que entender o que você está fazendo. Primeiro, estuda um pouco do meu canal, olha o conteúdo. Aprende que o robô, na realidade, ele é uma gestão automática. Tem traders que trabalham. No caso, tem traders formados que trabalham para mim, traders chineses que operam e eles fazem 4 milhões diariamente. Só que essas gestões desses servidores, elas têm valores, então esses valores são custeados por cursos, mentorias, só que eu não trabalho com métodos de cursos, eu acho isso um método obsoleto e chato, geralmente gera muito problemas porque algumas pessoas não conseguem efetuar o método, então eu trabalho com mentoria, eu acompanho o que o aluno está fazendo e faço uma gestão junto com ele, só que isso tem um valor mais alto, só que você vai ver o seu lucro rentável, de fato. O robô ele tem uma funcionalidade e ele opera automaticamente, só que você tem que saber qual que é a área que você vai operar, qual que é os ganhos que você vai ter no dia, qual que é a porcentagem que está tendo, a porcentagem de perca, a porcentagem de ganho, quais são as ações que valem pôr, quais ações que não valem você pôr dinheiro, quais ações que são mais estáveis, as ações que têm estabilidade, as ações que ficam em alta, mas também têm decaído, mas na realidade isso é algo que já é do mercado. A queda também você pode ganhar se você especular ela. História e a trajetória e as lições do maior investidor de todos os tempos. Investidor CEO. Local de nascimento é Nebraska, Estados Unidos. Data de nascimento 30 de agosto de 1930. Fortuna em 2019 é aproximadamente 87 bilhões de dólares. Quem é Warren Buffett? É um dos investidores mais importantes do mercado financeiro global. Warren Buffett também está entre os mais ricos do planeta. Em 2019, sua fortuna foi estimada em quase 90 bilhões. O patrimônio vem de sua atuação como presidente. O patrimônio vem de suas ações como atuação de presidente e principal acionista da Berkshire, empresa de investimentos fundada na década de 60 e que atualmente detém participações em dezenas de companhias como Apple, Coca-Cola, Visa e Kraft Heinz. À frente de Berkshire, Buffett tem batido consistentemente os índices
SP é 500 Dow Jones por décadas ao aplicar conceitos de Value Investing e gestão de risco para multiplicar seu capital. Seu retorno médio de mais de 20% ao ano nas últimas 5 décadas e suas lições de vida renderam a Warren Buffett o apelido de Oráculo de Omaha, em referência à cidade do meio oeste americano onde ele vive. Inclusive, alguns brasileiros acreditam que só se pode ganhar 3% em ações. Eu acho que, ou 2%, se não me engano, são probabilidade. Eu acho que vocês têm que estudar um pouco mais de ações, hein, pessoal, ficar mais interessado. O investidor também coleciona frases espirituosas. Invista em negócios que qualquer idiota pode comandar, porque um dia algum idiota pode fazer isso. E é uma delas. Outra, abre aspas, a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as realmente bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Fecha aspas, ponto. Como começou e como ficou rico? Buffett nasceu durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, filho de uma editora de jornais, Leila e Howard Buffett, um corretor de ações que depois de perder o emprego, decidiu empreender e abriu sua própria empresa de investimentos. Aos 7 anos ele pegou emprestado na biblioteca de sua cidade o livro 1000 Formas de Ganhar $1000. De francês Mianquer gostou de que leu e nos anos seguintes devorou os livros de investimentos da biblioteca particular de seu pai. Aos 11 anos veio a primeira aquisição na bolsa. 3 ações. Sears Service, conhecida atualmente como Seagal, dona de refinarias e infraestrutura de distribuição de combustíveis, controlada desde 1986, estatal venezuelana PDVSA. Curiosidades sobre Warren Buffett. Empreendedor nato. Além do interesse precoce por investimentos, Buffett entendeu desde cedo que precisava ganhar dinheiro para complementar os 5 centavos de dólar que recebia por semana dos pais. Virou entregador de jornais de porta em porta e vendedor de tudo que conseguia carregar, de chicletes a Coca-Cola. Ponto. O pequeno empreendedor fazia as entregas às 6 horas da manhã, horário em que, segundo ele, não precisava dar satisfações a ninguém. Já mostrava que gostava de ser seu próprio chefe. Mostrava também que gostava de andar na linha. Aos 13, fez a sua primeira declaração de imposto de renda. Recebeu $35 de restituição pelo uso da sua bicicleta e relógio na entrega dos produtos. 2 anos depois, quando a venda de jornais rendia $175 por semana, Buffett usou parte do dinheiro para, junto com um amigo, comprar máquinas de pinball distribuídas em salões de beleza em Omaha no mesmo ano. Vendeu o direito do negócio por $1.200. Assim, no final da adolescência, com o fruto do seu trabalho e seus investimentos, ele já tinha acumulado $9.800, equivalente a mais de 100 mil em valores corrigidos para hoje. Pressionado pelo pai, Buffett aceitou deixar temporariamente de lado seus empreendimentos e entrou na escola de negócios, Universidade da Pennsylvania. Ansioso para concluir os estudos e voltar a investir, acelerou as matérias e em 3 anos estava formado em administração, mas pela Universidade de Nebraska, para onde transferiu seus estudos. O próximo passo da sua vida acadêmica, no entanto, foi uma frustração. Buffett foi rejeitado pela prestigiosa Universidade de Harvard, o que classificou como a melhor coisa que aconteceu com ele. Como segunda opção, Buffett escreveu para um dos seus autores favoritos, o economista David Dorn, da Universidade de Columbia, dizendo que gostaria de ser seu aluno e foi aprovado para fazer seu mestrado lá. Em Columbia, ele também conheceu o Benjamin Graham, chamado de pai da Value Investing. A influência do professor fez com que o jovem mestrando consolidasse seu estilo que ficaria marcado nas décadas seguintes, de analisar a fundo os fundamentos de empresas e adquirir companhias por preços baixos. Conceito que deixou um pouco mais relativo recentemente ao afirmar que vale a pena investir em boas empresas, ainda que não estejam especialmente baratos.
Era como ter aulas de beisebol com um craque. Relembra em entrevista para um documentário sobre sua vida realmente, como Sir Harry. Oratória, o curso que mudou a sua vida. Ao concluir seus estudos, Buffett trabalhou como vendedor de investimentos por 3 anos e como analista de seguros da empresa de seu mentor Graham por outros 2. Depois disso, decidiu voltar para o mar e fazer um curso da oratória. Efetivamente mudaria a sua vida. Prova disso é que em sua sala de presidente na Berkshire, Buffett não exibe seu diploma de bacharel ou de mestre por Columbia. Na parede está o certificado da escola Dale Carnegie, onde aprendeu a falar em público. Ponto. Em 1956, ele fundou a Buffett Partnership Ltda. Limitada, no caso, criada com familiares e sócios com um inicial de $105 mil, com um investimento de apenas 100 do próprio Buffett. Sua estratégia de negócio também era diferente da dos concorrentes. Ele não cobrava a taxa de administração, mas havia uma taxa de performance alta, de 25%, por tudo que ultrapassasse um ganho acumulado de 6%. 6 anos depois de sua fundação, em 1962, a firma valia 7 milhões e o rendimento da carteira havia superado do índice de Dow Jones com folga. O seu método, os juros compostos, são um grande amigo do investidor paciente. Em suas palestras, o bilionário costuma relembrar uma frase atribuída a Albert Einstein, de que todos os juros compostos são a força mais poderosa do universo. A importância do conhecimento. Em suas aulas com Graham, Buffett aprendeu a buscar empresas que estão sendo negociadas abaixo de seu valor. Por isso faz análises cuidadosas do balanço, gestão, mercado e resultados da companhia antes de investir. Proteção do negócio. Ao longo de décadas, o mega investidor acumulou participações em gigantes como marcas conhecidas como Coca-Cola, Kraft Heinz, Visa e Apple, que em sua visão têm vantagens competitivas sobre os competidores. Ao comparar o negócio dessas empresas com um castelo, Buffett vê a reputação delas como um fosso que impede a concorrência de tornar seu lugar. Se um usuário aceita pagar a mais por um iPhone do que por um Android semelhante só para estar associado à marca Apple, por exemplo, isso significa que esta companhia construiu um sistema de proteção ao redor de seu castelo. Isso é suficiente para atrair sua atenção. Conhecida pelas grandes aquisições, como a parceria com o 3G capital de Jordan Leopold Lehman para controlar a Kraft Heinz, Buffett no começo da sua carreira não tinha fôlego para mexer com o mercado. Em seus primeiros anos, buscava qualquer empresa que investisse barata. Uma dessas preenchidas foi uma centenária companhia, têxtil, em dificuldades econômicas, cujo nome seria conhecido por todos os investidores como Berkshire Hathaway. Escândalo em Wall Street. Outro grande erro de Buffett foi a decisão de adquirir parte do banco de investimentos Salomon Brothers, movimento que surpreendeu pessoas próximas ao oráculo. Ele sempre rejeitou o movimento como negócios do tipo em Wall Street. Ao futuro provou que a entrada no negócio não foi uma boa ideia. Um trader do banco foi flagrado pelo governo dos Estados Unidos falsificando compras de títulos do Tesouro para adquirir mais ativos do que é permitido. O escândalo arranhou a reputação da Berkshire e nunca foi esquecido pelo magnata. Até hoje, em suas palestras, ele costuma relembrar que são necessários 20 anos para construir uma boa reputação, mais 5 minutos para arrasá-la. E foi a reputação de Buffett que salvou o negócio. Ele assumiu a presidência do conselho da Salomon Brothers meio à crise e reconheceu os erros em público. Em depoimento no Congresso, repetiu sua defesa, a ética e se desocupou pelos equívocos do banco. Depois, fez um pedido pessoal ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, Nick Brady, para que desse uma segunda chance e suspendesse parte das proibições para salvar o banco,
que empregava milhares de americanos e americanas. Reed cedeu, mas apenas porque confiava em Buffett. Contra a manada. No mercado, Buffett é visto como um contrarian, aquele que muitas vezes não age no sentido oposto ao mercado. Abre aspas, seja cauteloso quando os outros são gananciosos, e seja ganancioso quando os outros estão cautelosos, fecha aspas, afirmou. Ponto. Um dos seus mais reconhecidos movimentos contrários foi durante a recente crise de 2008, enquanto diversos gestores quebraram e realizaram perdas vendendo ações em preços baixos. Buffett agiu com frieza e usou a liquidez da Berkshire para fazer investimentos em empresas e empréstimos a bancos com problemas. Suas aquisições incluíram compras de 5 bilhões na Goldman Sachs e no Bank of America. Esses investimentos durante a crise geraram mais de 10 bilhões em lucros nos 5 anos seguintes, entre pagamentos e dividendos. Estilo de vida e filantropia. Além de ser um contrarian no mercado financeiro, sua vida pessoal é a oposta àquela esperada de um mega bilionário. Warren Buffett se descreve como um homem de hábitos simples. Vive em Omaha, na mesma casa que comprou por $31 mil em 1958, quando deixou Washington para retornar à sua cidade natal. No caminho para o trabalho, costuma passar no drive-thru do McDonald's para comprar seu café. O pedido depende do seu sentimento em relação ao mercado no dia. Se a bolsa de valores estiver em baixa, ele escolhe economizar 25 centavos de dólar e pede uma opção mais barata. Buffett também se tornou o maior filantropo da história. Depois da morte da sua ex-esposa e ativista Susan Buffett, fez um movimento histórico ao decidir doar toda a sua participação na Berkshire a Bill e Melinda Gates Foundation, do bilionário e amigo Tio Gates. Outro percentual menor foi repassado para iniciativas lideradas pelos seus 3 filhos e a organização de Susan. Ponto. Acelerei um pouco o vídeo para não ficar um conteúdo cansativo, chato, entendeu? Observa um pouco agora do conteúdo e tenta mentalizar e focar no trabalho. Observe a seguir o gráfico entre 10 a 15 minutos e veja a estabilidade de mercado com o robô. Esse gráfico de análise ele teve uma duração de 1 hora, 1h30 no máximo. Teve um lucro de, vamos falar que 20% a 30%. E a estatística de ganho e retorno, vamos falar que se você fosse fazer entre 4 horas de trabalho ao dia, você conseguiria fazer um retorno de R$400, por exemplo, se você se dedicasse bastante. Esse vídeo eu fiz apenas algumas entradas, não tive tanta gana de ganhar, apenas como demonstrativo.
você entendeu que é uma super aula de como investir com segurança e com alto risco. Eu utilizo o método Soros, que é o alto risco. Bom, eu tenho tido ganhos bons com eles. Esses métodos então incluem você fazer diversificações, diversificar sua carteira e vamos dizer que investir alto. Eu já fiz investimento de R$150, apuração, já fiz investimento de R$30, virar R$70 por ação, colocando uns R$30. Bom, aqui no Brasil isso já é considerado alto risco, vamos falar assim, que é overextending, uma palavra em inglês da qual traduzindo para o brasileiro, que é você fazer o overextending e seguir até o final, no caso. Não é tão utilizado aqui pelo baixo nível de salário, por isso que R$30, R$150 já é considerado uma autoação, dependendo da classe social. Mas o método tem funcionado e com o robô ele tem dado lucros bem confiáveis. Não é 100%, mas bem confiáveis. Ele gira em torno de 98%, mas é uma porcentagem meio alta, uma das mais altas do mercado.